Então, eu vou passar por esses pontos para a gente pensando, e aí depois, no final, a gente vai trazendo um pouco das nossas experiências na prática. E aí eu vi vocês também em relação a dúvidas que vocês tenham. Mas são esses pontos, né? Diagnóstico, objetivo, estratégias, enquadre e avaliação. No diagnóstico, apesar de ter essa palavra assim que remete a uma coisa muito médica, muito psicológica, mas é num sentido de identificação, de conhecer essa situação que está colocada, conhecer esse contexto no qual você está. Então, a princípio, uma identificação da instituição ou do contexto, não só no sentido de saber o que é, né, o lugar. Vamos sempre pensando em diversos contextos, não vou pegar um específico, mas é importante conhecer se já houveram, por exemplo, outros trabalhos que foram realizados naquele contexto, pensar qual que é a cultura desse lugar, como que as pessoas pensam, quais são os valores que estão presentes aí nessa instituição, qual que é o modo de fazer, se já existiu alguma vez algum trabalho parecido, qual foi o modo de fazer, qual que é o modo de fazer de forma geral, né, as coisas nessa instituição, que está muito ligado a essa questão de cultura. Uma identificação de qual que é o público que você vai trabalhar, pensar qual que é a faixa etária desse público, se é um grupo homogêneo ou não, né, se tem, assim, pessoas todas da mesma idade, se vão ter pessoas de idades diferentes, quantas pessoas tem, né, se você vai trabalhar com um grupo muito grande de pessoas, se você vai trabalhar com um grupo pequeno de pessoas. Isso acho que é o principal, né? Um primeiro passo importante para você ter a dimensão do trabalho que você vai fazer, mas entender mais profundamente esse público no sentido também das relações, né? Que relação que essas pessoas têm. São pessoas que se conhecem há muito tempo, são pessoas que não se conhecem e estão se reunindo naquele contexto só para um serviço de orientação profissional. Por que elas estão ali, né? Elas estão ali porque elas são obrigadas, elas estão ali porque elas querem. Qual é a necessidade desse grupo de pessoas, dessa pessoa específica, qual que é o nível de conhecimento que ela tem sobre o possível tema que você vai abordar. É um público que conhece bastante, que já está afiado, que já teve contato com outros conteúdos semelhantes, ou é um público que desconhece completamente aquilo que você vai falar, e aí talvez você tenha que abordar de uma forma mais introdutória, de uma forma a pegar em pontos mais abrangentes, talvez. Então, entender quem que é esse público com quem você vai estar falando. Pensar também no sentido de classe social também é importante nesse sentido, né? Da mesma forma da cultura e dessa instituição, desse contexto, também qual a cultura desse público que você vai estar trabalhando. E é uma questão importante também da identificação das demandas, tanto pensando num lugar onde alguém te chama para alguma coisa, quanto pensando num contexto no qual você vai ofertar algum tipo de serviço. Ainda assim, é importante entender, né? Se te chamam, existe algum problema que se espera que seja resolvido, né? Qual que é a demanda desse lugar para te chamar para fazer algum tipo de serviço de orientação profissional. No caso de você também não ter sido chamado, mas você está ofertando esse tipo de trabalho, o que você entende que existe como demanda desse lugar? E o que você entende passa pelo caminho de ouvir essas pessoas, né? Não só um palpite do que você acha que é importante. Acho que esse é o principal do diagnóstico, é sobre ouvir as pessoas que estão envolvidas nessa situação antes de definir ou de trazer uma proposta fechada. Então, nesse sentido de identificar as demandas, ouvir essas pessoas, ouvir o que elas te entregam, o que elas te dizem, assim, que elas entregam de bandeja, que é o problema, que é a questão a ser trabalhada, mas aí também o que tem da sua leitura a partir disso, né? Então, você pode ter um público ou uma instituição que traz uma determinada demanda, mas você também pode ir investigar e ver se você acha que é compatível, né? Aquilo que a pessoa diz e aquilo que você também está observando, aquilo que você também está coletando de dados. Às vezes pode ter uma expectativa de resolver uma coisa X, mas você entende que é por um caminho Y, que é através de uma outra coisa que está ali mais latente, que precisa ser resolvida antes, talvez, de ser resolvida um outro ponto. Então tem essa diferença que é um pouco do que a gente veio falando nesse módulo também, né, quando a gente veio falar de orientabilidade. Acho que esse mesmo encontro que a gente falou da estratégia clínica, né, que é aquilo que é manifesto logo de cara, o que aquele orientando chega no modelo tradicional, chega numa primeira sessão e fala, eu quero ajuda por conta disso, quero ajuda para decidir entre isso e aquilo, e aí na medida em que você vai conversando, você entende, tá, tem outras demandas que estão aí que eu preciso trabalhar. Em outros contextos, isso vai funcionar da mesma forma, né, essa diferença aí entre uma demanda manifesta, entre uma demanda latente, e essa ideia de, bom, como que eu posso ajudar
diante dessa demanda. E aí deixei aqui essa ideia, né, de que formulários do Google são ótimos instrumentos, porque nem sempre é possível ter essa escuta diretamente, né, você entrar em contato com esse público que você vai trabalhar antes, ouvir profundamente, ter conversas mais extensas com, talvez, coordenação, com responsáveis por determinados projetos ou contextos. O formulário do Google é um jeito de organizar essas informações, já fazer essas perguntas pontuais. Então, se você quer entender qual que é a necessidade desse público, construir algum tipo de pergunta que te dê um norte, entender o quanto esse público já sabe sobre isso, qual o momento de escolha profissional que esse público está. Então, tudo isso pode estar organizado aí no formulário do Google, e ele traz, né, a própria ferramenta, organiza de uma forma bem interessante, né, dá para você ver em gráficos, né, será que a maioria já escolheu a profissão, será que não, enfim. Então, é um jeito que a gente utiliza bastante, desde fazer uma palestra até fazer um trabalho no âmbito de instituição, de escola, a gente se utiliza bastante disso. Não tendo isso, também dá para fazer a própria conversa, ou modelos mais tradicionais de questionário, com papel e coisas nesse sentido.